Se você é freela, você com certeza já se perguntou como conseguir clientes, como construir um portfólio, a sua reputação e como alçar voos internacionais. Cada um tem um caminho diferente, não existe uma única coisa que funcione para todo mundo. Mas hoje a gente vai conversar com uma pessoa que pode nos ajudar. A gente vai bater um papo com a Karina Rehávia, que é fundadora da Olo, uma empresa que conecta profissionais independentes com clientes pelo mundo. Sabendo que você mora na Bahia, é isso? Moro, Dê. Caramba, que legal! Onde? Moro numa cidade chamada Caravelas. Uau! Fica no extremo sul da Bahia, pertinho das baleias de Abrolhos. Mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, morei em São Paulo até os 18 anos e aí comecei a viver uma vida nômade. Você conquistou o sonho nômade. Conquistei o sonho nômade na época que nomadismo digital nem existia. E eu lembro de trabalhar de dentro de lan house. Nossa, da época da lan house. Da época da lan house, Caramba. Foi assim que eu comecei. E morei depois um tempinho de novo em São Paulo, mas sempre viajando bastante. Entendi. Agora, e Caravelas te pegou? Me pegou, construí uma casinha e lá estou. E o que te levou pra lá? O que te fez ficar lá? Eu fui morar lá, eu já tinha essa casinha que eu construí, e eu fui morar lá na época da pandemia. Né? Então, entendi que lá seria um lugar mais tranquilo, eu tive esse privilégio, tive essa oportunidade, né, de passar a pandemia num lugar mais tranquilo. E aí, quando a pandemia deu a trégua e a gente entrou nesse pós-pandemia, lá ficou. Lá fiquei, resolvi Nunca por que eu vou embora, né? Eu trabalho remoto, a empresa é toda remota, a gente está totalmente na nuvem. Que delícia. Então São Paulo agora é só trabalho. São Paulo só trabalho e diversão um pouquinho também, né? Sim. Que aí aproveito para ver os amigos, nos lugares que eu gosto. Legal. E como que surgiu a Olo? A Olo veio de algumas observações que a gente fez no mercado de trabalho, né? O que a gente acredita que o mercado de trabalho poderia ser, esses novos formatos de colaboração, né? Isso a gente pensou na Olo, eu e os meus sócios, no pré-pandemia, né? Então não havia ainda, não tinha acontecido tudo o que aconteceu, e a gente já vislumbrava que o mundo do trabalho poderia ser um mundo mais colaborativo, né, que as pessoas poderiam trabalhar em outros formatos mais flexíveis, formatos mais autônomos, e do outro lado as empresas também podendo contar com talentos de outros expertise, com outros skills que talvez não estivessem dentro das empresas. Né? Então eu tive a oportunidade nessa época de criação da Olo, de morar nos Estados Unidos, eu estava em Nova York, e percebi que lá isso já era uma realidade. Sim. E foi quando isso? Isso foi em 2017. Então a gente, faz um tempinho já. A Olo ela foi lançada oficialmente para o mercado em 2020, um mês antes da pandemia. Uau! Então foi num momento assim, crítico. E como que funciona a dinâmica da Olo? O cliente chega já com um briefing bem definido, já sabe o perfil das pessoas que eles querem, ou vocês ajudam a fazer esse trabalho? Tem de tudo um pouco. Tem clientes que já chegam com o briefing super definido, com a descrição da vaga escrita, tudo pronto, e aí a gente, a partir disso, faz uma curadoria de talentos. Né, dentro da nossa metodologia de hipercuradoria. Outros clientes chegam para nós com um desafio, querendo uma habilidade, ou às vezes chega com o próprio desafio, né, em si, e pergunta para nós, né, quem que eu preciso, né, qual é o melhor jeito, me ajude. E aí a gente, de forma consultiva, vai entender qual é o desafio e qual é o time ou a pessoa ideal para aquele desafio, seja um projeto de curto prazo ou um projeto mais longo prazo que a gente atua também. E qual que você acha que é o tipo de profissionais que as pessoas mais procuram? Nesse ecossistema freelancer, é muito comum no ambiente de comunicação, de marketing, design, tecnologia, que são as áreas core da Olo. Né? Então a gente vê muita demanda nessas áreas de conhecimento. No entanto, a gente está observando uma mudança também nesse sentido, uma ampliação do escopo. Né? Então, acho que cada vez mais empresas e profissionais estão percebendo que podem atuar de forma freelancer, né? Seja
na área de engenharia, na área de advocacia. Então acho que a gente tem coisas muito legais aí para ver pela frente nessa ampliação de fato do escopo de atuação, das áreas de atuação de um freelancer. Sim, que é muito adaptar uma realidade a um formato novo, né? Exatamente. Que às vezes nem todo mundo está acostumado a pensar e trabalhar desse jeito. Né? Exato, exatamente isso. Legal. Você toma café? Café pra mim só descafeinado. É mesmo? Mas eu tomo chá. Ah, então bom, vamos tomar um chazinho? Vamos. Você conhece o Parador? Não conheço. Você vai adorar, um lugar muito legal. Vamos lá. Aqui é um espaço que eles chamam de piscina-bar. Então tem esse bar, restaurante, café e ali é uma piscina que você pode alugar durante um dia. Tem um day pass, você consegue vir, tomar uns drinks na beira da piscina. A gente gosta. Super lindo. Sim. Eu te perguntei sobre que tipo de profissional que eles procuram mais, mas você acha que tem mais vagas para iniciantes, para sênior, diretores? Como que você sente? Historicamente, eu acho que as vagas freelancers eram mais para pessoas mais sêniores. Pelo menos assim a gente observava. E o interessante é que agora, na medida em que as empresas passam a contar mais com profissionais freelancers e profissionais, e as pessoas também, algumas, não todo mundo, né, mas a gente observa que uma quantidade cada vez maior de pessoas querem se tornar freelancers, a senioridade ela começa a variar mais. A gente vê na Olo pessoas mais em início de carreira, pessoas mais plenas, mais sêniores, até C-Level. A gente tem um produto chamado C-Level as a Service, onde as empresas podem ter profissionais C-Level sob demanda. Legal. Né? Então hoje está bastante variado. Pois é, sempre falo para as pessoas que estão começando, assim, quem não tem rede, ainda não tem contatos, ainda não sabe muito bem por onde começar a conseguir os primeiros trabalhos, que plataforma é um lugar interessante, porque, enfim, é uma empresa que já tem os clientes e tem as oportunidades, e se você conseguir alguma delas, é uma forma muito boa para começar, né? Você acha que é? É sim. Para quem está começando, né, como você falou, não tem muitos contatos, está começando a carreira, é um lugar super interessante. Para pessoas mais seniors também, né? Porque como a gente recebe na Olo muitos tipos diferentes de projetos, né, pedidos para perfis mais iniciantes, pedidos para perfis mais seniors, então acho que acaba sendo muito legal para todas as senioridades. E como é que funciona o processo de curadoria? Vocês têm já os parâmetros, a forma de avaliar? Como que é? A gente tem um processo chamado hipercuradoria. Né? E quando a gente fala hipercuradoria, a gente faz não só a curadoria dos profissionais, mas a gente faz a curadoria do próprio briefing. Então, quando entra um pedido de trabalho para nós, a gente vai primeiro entender se aquela informação está completa. Né? Então, a gente tem todo um trabalho de avaliação do briefing, se faz sentido, por exemplo, a remuneração. Né, se está de acordo com o pedido de senioridade, como a gente falava antes. Então a gente tem todo um trabalho prévio, né, e quando a gente entende que aquele pedido está pronto, a gente começa a fazer a curadoria dos talentos. E a gente faz a curadoria por habilidades técnicas e também por soft skills, as habilidades comportamentais. Então, uma vez que a gente entende qual é a demanda, entende qual é o perfil, a gente vai buscar dentro da nossa plataforma os melhores perfis para aquele trabalho. E quando a gente não encontra as pessoas dentro da plataforma, eu gosto de brincar, a Olo tem 6 mil talentos hoje cadastrados e homologados, e o mundo tem 8, 9 bilhões, né? Então a gente nunca vai ter todo mundo e nem é a nossa ambição. Então algumas vezes a gente busca para além da nossa própria plataforma. Você falou de soft skills, eu achei muito legal, porque eu, quando eu faço curadoria, que às vezes acontece, eu sempre levo muito em consideração. Acho que é um ponto que faz toda a diferença numa curadoria, né? Uma pessoa que tem a ver com o estilo de vida, enfim. Como que vocês fazem para avaliar esse tipo de coisa? Conhecendo as pessoas. Né? Então, a gente tem um time de curadoria na Olo, a gente tem também os Olo Curators, que são a nossa rede associada de pessoas curadoras. Né? Então, a gente consegue ter essa proximidade das pessoas e entender, né, qual é o perfil do trabalho, qual é o perfil do cliente, e se aquela pessoa se encaixa não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental, de estilo de vida. Né? Então, a gente também, na Olo, a gente tem um mantra que é high-tech e high-touch.
Então, a gente tem os nossos algoritmos, a gente faz a nossa curadoria através da nossa plataforma, mas a gente tem esse lugar high touch, que é o lugar mais humano, mais humanizado, né? Então, eu acredito muito que uma grande parte da curadoria, assim como você comentou, é esse lado humano. Sim. Né? Então, acho que as máquinas hoje elas conseguem fazer muita coisa, principalmente agora, né, com esse avanço da inteligência artificial, mas as máquinas ainda não replicaram a intuição. Eu acho que o processo de curadoria está muito ligado à nossa própria intuição. Sim, verdade. Você tocou num ponto aí que é a inteligência artificial. Eu acho que ela chegou de uma forma que ela está questionando muitos processos, né? E, enfim, eu acho que muitas dessas plataformas elas usam inteligência artificial, algoritmos, como a única forma de encontrar e acaba caindo num lugar muito mecânico, né? Que é quais são as palavras que você usa, as tags que você coloca, enfim. E aí, quando a gente entra com o humano, entra nesse lugar, né, das soft skills e torna todo o processo muito mais intuitivo, como você mesma disse. E aí, a minha pergunta é, como que você sente que a inteligência artificial ajuda ou atrapalha no processo da Olo e como que as pessoas também que estão do nosso lado aqui, como freelancers, podem aproveitar ou então ficar atento a essa nova tecnologia? Perfeito. É uma ótima pergunta, né? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Na nossa experiência, a inteligência artificial ela tem ajudado, mas a gente tem muito cuidado. Né? Eu acho que um primeiro cuidado é manter esse lado humanizado da curadoria. Né? Então, o que você falou tá certíssimo também nas minhas observações. Né? Então, muitas plataformas, principalmente fora do Brasil, que é onde esse mercado de plataformas realmente está muito pujante, né? Já começou antes lá, enfim, eles estão num outro lugar. Eles têm se apoiado muito em inteligência artificial. Né? E eu acho que quando isso acontece somente com inteligência artificial, a gente perde. Sim. Né? A gente perde a intuição, a gente perde o feeling. Né? Então, inteligência artificial está aí, a gente usa, ajuda, mas não só. E do ponto de vista dos profissionais, com relação à inteligência artificial, inclusive, semana passada eu estava lá no Rio, falando sobre isso no Rio Innovation, o foco, eu acho, porque é um palpite, né? A gente nunca tem muita certeza, mas acho que tem um foco na aprendizagem contínua. Então, essa mentalidade de aprendizagem contínua das ferramentas, como as ferramentas elas podem complementar o trabalho, agilizar certos processos e o desenvolvimento das habilidades comportamentais. Então, se eu me arrisco a dizer, a gente já vem observando um crescimento da importância das soft skills. 4 das 5 habilidades mais buscadas hoje no mercado, de acordo com uma pesquisa da Fundação Dom Cabral e da ODA, que é uma plataforma sobre presente e futuro do trabalho, apontou isso. 4 das 5 mais buscadas por pessoas que contratam são habilidades comportamentais. E paradoxalmente, as habilidades comportamentais são aquelas que a gente não aprende num bootcamp, a gente não aprende num curso técnico. Como desenvolver uma escuta mais ativa. Sim. Né? É algo que a gente precisa perceber dentro da gente, né? Que a gente precisa evoluir essa parte ou alguma outra e buscar ferramentas internas de como se desenvolver. Né? Por isso também as habilidades comportamentais são a maior preocupação hoje de quem contrata. Né? Então o que eu diria para pessoas profissionais, sejam profissionais freelancers ou pessoas que estão dentro das empresas, é olhar para isso. Olhar para suas próprias habilidades comportamentais e quais precisam ser evoluídas. Que a gente fica tão apegado a checar todas as exigências do currículo, da vaga e, enfim, todas as caixinhas que o mercado coloca, de que a gente esquece de tudo isso, né? Que muitas vezes o preparo de todas as outras coisas é tão importante quanto ou mais importante às vezes, né? Super, Dê. Tem uma história, um cliente nosso lá da Olo, que nos passou o pedido, a descrição do perfil, era uma pessoa designer que ele precisava. E quando a gente foi perguntando, né, o que é mais importante para você? Ele falou, olha, claro que, né, o craft, o traço, a habilidade técnica é importante, mas para mim a coisa mais importante é que a pessoa seja good vibes. Eu nunca tinha visto good vibes como parte de um briefing. Então, bora lá.
Então, vamos encontrar pessoas good vibes, Claro. né? Então, é realmente cada vez mais importante. Eu, particularmente, sempre tive um pé atrás, assim, com plataforma, porque a gente conhece essas plataformas muito comerciais, assim, né? Que, como a gente estava falando, que usam a inteligência artificial e tal. E eu tenho a sensação que só tem trabalho ruim. Só tem trabalho que paga muito pouco, ou clientes que não sabem avaliar o seu trabalho, querem sempre o mais barato, enfim. Então, para mim, sempre foi um pé atrás, assim mesmo. E aí eu sei que a Olo não é assim, né? Então eu queria só que você explicasse um pouco essa diferença. Perfeito. Tem muito trabalho ruim, né, por aí. E eu acho que falta muito nas plataformas essa curadoria do próprio briefing, do próprio trabalho, né? Então, acho que um dos valores que a gente entrega, o que nos diferencia muito das outras plataformas, é justamente esse cuidado que a gente tem antes do projeto entrar para a nossa comunidade de pessoas. A gente vai olhar se aquele trabalho faz sentido, né? Se aquele cliente é good vibes, porque também a gente não gosta de trabalhar com pessoas que não sejam, né? Falando das good vibes. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? Então, quando o projeto entra, ele já entra muito redondo. E eu acho que é exatamente essa parte do humano que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Para que não tenha trabalho que paga mal, briefing mal feito, a pessoa te contrata uma coisa e depois ela quer outra. Exatamente. Eu acho também o fato de que a gente faz essa hipercuradoria, ou seja, a gente já leva para as pessoas que a gente entende que tem o perfil para aquele trabalho. Então também a gente não tem aquele processo que eu sei que acontece em muitas plataformas, eu ouço isso muito de pessoas que saem de outras plataformas e vêm para a Olo, que, poxa, eu me candidato para várias coisas, um monte, nunca acontece nada, né? E o trabalho, na verdade, é uma coisa e quando eu vou ver é outra. Então a gente já vai muito direcionado, né? Porque também é uma energia, é um tempo a pessoa se candidatar para uma vaga, né? E mandar a sua proposta e mandar o seu portfólio. Então a gente tem também muito cuidado com o tempo das pessoas, né? E aí o tema portfólio. Acho que quem é freela, quem é criativo sempre tem essa dor, né? Que é como tem que ser o portfólio, qual o melhor portfólio, o que coloca, o que não coloca, como se apresenta, enfim, são muitas as dúvidas. Então eu imagino que você deve passar por muitos, já deve ter passado por muitos. Eu queria perguntar o que você acha que precisa ter e o que não é legal ter. Bom, portfólio é algo que precisa sempre ser atualizado. Então, uma coisa que a gente vê muito são pessoas que têm um trabalho incrível e que estão fazendo várias coisas legais, mas o portfólio está desatualizado. Quando a gente faz um processo de curadoria e a gente apresenta as pessoas candidatas para aquela vaga para um cliente, né, do outro lado, a pessoa ainda não vai ter oportunidade de conversar para saber o que tem sido feito recentemente. Então, o portfólio é, de fato, o cartão de visita. É como a pessoa contratante vai avaliar se ela, né, a outra pessoa tem ou não o perfil. Então, acho que a primeira coisa que eu digo como uma dica é mantenha sempre o seu portfólio atualizado. Sim. Né? Tem um ponto controverso de coloca tudo ou coloca menos. Né? Para mim, quanto mais projetos, e obviamente tem que ser projetos que a pessoa gosta, né, e que se orgulha, projetos legais que a pessoa se orgulha, também quanto mais a pessoa conseguir mostrar através do seu portfólio essa amplitude de possibilidades, melhor. E aí, acho que tem hoje muitas ferramentas de portfólio que deixam a pessoa organizar. Né? Também um portfólio com muita coisa totalmente desorganizado também não é legal. Né? Então, acho que variedade, trabalhos recentes, variados e organizados. Eu acho que tem essa questão que hoje em dia tem muita gente que faz mais do que uma coisa, né? Isso. E aí, quando você entra no portfólio, você não entende, mas a pessoa é fotógrafa, mas ela faz animação, mas ela também dirige, ela também... E aí você fica assim, nossa, mas tá, o que você faz, para onde eu vou? Às vezes eu preciso de uma pessoa específica e eu entendo que ela faz várias outras coisas e é legal, mas ao mesmo tempo eu não encontro um trabalho que transmita o que eu tô procurando, né? Então, acho que essa organização é importante exatamente para isso, né? Então, estou procurando um diretor de fotografia. E aí eu entro lá e eu vejo os trabalhos de direção de fotografia. É legal saber que de repente ele também edita, né, por exemplo. Mas para aquele contexto talvez eu não precise. Então, conseguir entrar ali e falar
E apertar no link certo e ir direto no projeto que eu quero ver, eu acho que isso é mais importante do que ter um número específico de trabalhos, né? Super concordo, acho que você tocou num ponto super importante, né, que é a gente conseguir ir direto, né, aonde a gente quer e aonde a gente precisa. Acho que tem também a bio, né, então nessas ferramentas você tem a oportunidade de escrever. Eu acho que contar a história muito bem contada, essa narrativa, né, e hoje cada vez mais as pessoas são múltiplas, né? Então, isso é muito legal, essa multiplicidade de habilidades e essa possibilidade de atuar em mais de uma coisa ou como mais de uma coisa, né? Mas é importante contar essa história bem, né? E aí eu acho que só vai. Sim. Eu sempre tenho o conselho de escolher os projetos que você tem orgulho de mostrar, então não colocar coisa só para fazer volume, mas também usar o seu portfólio como um indicativo do que você quer continuar fazendo, né? Porque muitas vezes a gente coloca coisas que são legais, que a gente gosta, que a gente tem orgulho, mas não necessariamente que a gente quer continuar fazendo. Perfeito. Então quando eu entendi que eu não queria mais ser designer, eu tenho um monte de projetos de design legal, mas se eu não quero mais fazer, não faz sentido eu colocar ali, porque quem entrar vai ver e vai me chamar para fazer aquilo, né? Então, é direcionar para onde você quer ir, né? Perfeito, adorei isso, né? O portfólio ser aquilo que você projeta, Exato, aquilo que você quer para o caminho que futuro, você né? quer trilhar. Muito legal, Sim. adorei. E falando de LinkedIn, Instagram, Behance, enfim, outras plataformas que não sejam um site, vocês olham, vocês usam, como que vocês veem? A gente usa bastante o LinkedIn, né? O LinkedIn ele entrega informações que muitas vezes o portfólio não entrega, e cada lugar com o seu propósito, né? Então, o que a gente usa mais é LinkedIn e portfólio, né? E quando são vagas em que não existe muito costume de portfólio, gestão de projetos, atendimento, talvez mídia, BI, muitas vezes pessoas de planejamento estratégico não montam portfólio, então a gente acaba usando o LinkedIn e currículos, né? Então é o que a gente mais usa, mas quando a pessoa indica que o Instagram, por exemplo, ou o TikTok, né? Então a gente trabalha muito com criação de conteúdo dentro da Social Talent, a gente trabalha com pessoas criadoras de conteúdo, então, por exemplo, o TikTok fica super importante. Sim. Né? Social Talent é o nosso braço de marketing de influência, nossa spin-off que a gente lançou no ano passado. Então, que legal. Então a gente usa cada rede de acordo com cada projeto, cada perfil. Sim. E eu pergunto isso também porque tem muita gente que coloca o portfólio no Instagram e usa o Instagram como um portfólio. Ou às vezes nem tem portfólio e usa o Instagram como portfólio, né? Você gosta? Você acha que isso funciona? Eu acho que é ok, né? Eu acho que tudo bem. Eu acho que não compromete, mas eu acho que o Instagram, nesse sentido, talvez seja um pouco mais limitado. Sim. Né? Quando a gente olha para ferramentas, né? Um site ou uma ferramenta, às vezes um Behance ou qualquer outro, né? Qualquer outra ferramenta, existem mais possibilidades de clique. Então você consegue colocar lá, você clica, você entra, não precisa ficar. Melhor. Você encontra melhor, a organização é melhor. Claro que, né, no Instagram a gente consegue organizar, mas eu não acho que vá comprometer, mas eu diria para serem duas coisas diferentes. Uma coisa é o portfólio, outra coisa é o Instagram, que também pode ir para um outro lugar, né, levar para um lado talvez mais pessoal, um lado, enfim. Então acho que essa combinação é muito interessante. Sim. Eu vejo que muita gente tem essa preocupação, essa dor, e acaba colocando tanta preocupação nisso que esquece de fazer um site legal, né? Então, é melhor ter um Instagram com seu portfólio do que não ter. Sem dúvida. Mas, se você conseguir também olhar para o Instagram com o potencial que ele tem de rede social, né, de criação de conteúdo, sei lá, e ver o site como realmente o lugar do seu trabalho, eu acho que aproveita muito melhor os dois formatos, né, do que querer fazer o seu portfólio no seu Instagram. Eu acho que sim. Acho que essa combinação. E o LinkedIn. O LinkedIn é importante. As pessoas contratantes usam muito o LinkedIn, então é importante ter lá, né, a experiência profissional por onde já passou, em que lugares atuou. Isso no momento da escolha, né, da contratação é super importante. Sim. E manter atualizado o LinkedIn também. Ah, é verdade. Esse é um pouco mais fácil. E bom, quando a gente fala de portfólio, cliente, sempre tem aquele momento que a gente precisa falar de si, né? A gente precisa saber o que a gente tem de bom, quais são as nossas qualidades, mesmo que seja para
colocar no portfólio, escrever um texto, na bio. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso, de se vender, de ir atrás de clientes. E a questão de falar sobre si é muito um processo interno, né? Então eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso e eu queria saber qual a sua opinião. Você acha que é importante as pessoas falarem das suas qualidades ou isso fica subentendido só no trabalho? Eu acho que é importante, né, na medida em que a pessoa se sente confortável. Né? Como você falou, tem pessoas que têm essa dificuldade, por isso a bio é importante, por isso o LinkedIn é importante, porque são palavras escritas, né, que talvez pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se vender de forma falada, né, conseguem escrever. Mas a gente falava das habilidades comportamentais, né? E eu acho que essa parte, principalmente para pessoas freelancers, né? Essa parte da sua própria venda, do seu próprio marketing, é super importante. Mas também, acho que cada um precisa respeitar os seus próprios limites, né? E até onde se sente confortável. Sim. É porque muita gente introspectiva ou introspectiva tímida, sei lá qual que é a palavra certa, mas que tem essa dificuldade de se colocar, se mostrar, entrar em contato, me pergunta assim, mas o que que eu faço? E aí é muito difícil, porque eu acho que é exatamente isso, né? Cada um tem seu limite, cada um vai saber o que que funciona. Eu sempre falo que você não necessariamente precisa fazer um vídeo para Instagram, né? Que é essa coisa que todo mundo acha que se vender é fazer vídeo no Instagram, não necessariamente, né? Mas só de você conseguir identificar suas habilidades e falar delas com propriedade, isso já é, de certa forma, né? Fazer esse networking, mostrar o que você tem de bom. E isso é muito mais sobre autoconfiança do que se expor, né? Do que ser extrovertido. Exatamente. Não, a não ser que você seja uma pessoa criadora de conteúdo para Instagram, não precisa fazer vídeo para Instagram, na minha opinião. Sim. Mas isso que você falou, assim, saber quais são as suas habilidades mais valorizadas dentro de você, né? Quais são as suas qualidades e conseguir comunicar isso é super importante. Né? Nesse sentido, plataformas ajudam muito, porque existe uma parte dessa venda que a gente faz. Né? E aí, quando a gente faz essa apresentação dos talentos para os clientes e os clientes, então, vão fazer o que a gente chama de encontro de química, é nesse momento que cliente e pessoa freelancer vão se conectar e nessa hora é super importante que a pessoa consiga comunicar. Antes disso, o trabalho está todo conosco e a gente faz essa venda pela pessoa. Então tá aí mais uma dica para quem é introspectivo e não está muito afim, né? Isso aí. De se expor. Isso aí. Tem um outro movimento que eu vejo bastante acontecer cada vez mais, são pessoas se juntando. Sim. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que seja designer, que talvez seja mais introspectiva, se junta com uma outra pessoa que talvez seja uma pessoa mais de comercial, mais de atendimento a cliente, é uma pessoa mais extrovertida, que tem essa coisa da venda mais na veia, elas podem se juntar e formar uma dupla. Sim. Né? Isso tem funcionado bem. É, muito bom, é. E aí, mudando um pouco de assunto, é uma questão que eu venho percebendo já há um tempo, acho que desde ano passado, 2023, ali pelo meio do ano, que eu venho sentindo uma queda de trabalhos. Eu sendo freela e outras pessoas, amigos ou pessoas seguidoras, enfim, pessoas que conversam, também sentiram isso. E eu queria entender, assim, você sentiu isso também na Olo, que deu uma diminuída de clientes, ou que os pagamentos abaixaram? Como que você sente isso? Acho que a gente vem de uma economia muito acelerada. 2021 foi um ano de muito movimento, né, mundial, né, em todos os segmentos, em todos os setores. 22 também. 23 foi uma movimentação de desaceleração. Né? Então, eu acho que todos os setores sentiram isso um pouco, não me surpreende você também ter sentido, mas a boa notícia é que 2024, pelo menos o que a gente observa, está sendo um ano mais otimista do ponto de vista econômico, né, no cenário, apesar dessa conversa agora de recessão nos Estados Unidos, mas é um ano certamente no mercado que a gente tá inserido está mais movimentado. E a nossa observação é que vai acelerar cada vez mais. Então, à medida que outros segmentos também entendem que é possível o trabalho autônomo, né? As empresas hoje elas estão mais adeptas ao que a gente chama de Total Talent Ecosystems, então são ecossistemas de talento total,
ou seja, essa combinação de pessoas fixas, pessoas colaboradoras fixas dentro das empresas com a complementariedade de profissionais autônomos, né? Isso está se tornando cada vez mais comum. Sim. Então, a tendência, ou assim, a gente torce para que aconteça, mas a gente vê com olhos muito otimistas, né, esse movimento, que de novo é um movimento global também, e com certeza o Brasil vai aderir e vai entrar nessa também. Assim esperamos, hein? Eu tenho sentido que, pelo menos para mim, assim, o meio do ano passado até o meio de 2024 foi um período muito difícil. Assim, realmente teve poucas oportunidades, assim, que apareceram pagamentos muito baixos. E eu sinto que talvez seja por causa da inteligência artificial também. Muita gente acaba plugando, eu vou pegar aqui esse negócio que poderia chamar alguém, mas vou tentar fazer com inteligência artificial e tal. Então aí é meu palpite também, né, de especulações do que será que está acontecendo, além da questão econômica, claro. Você acha que sim? Eu acho que pode ser também, né? Eu acho que pode ser uma combinação de alguns fatores. Por isso, essa importância da aprendizagem das ferramentas, né? Porque sempre alguém vai precisar criar, sempre alguém vai precisar dar o prompt. A máquina, a inteligência artificial, ela não vem com o prompt. Então, a gente precisa de uma mente criativa. Exatamente. Por trás daquela ferramenta. Né? Então, acho que para coisas mais operacionais, coisas mais mecânicas, talvez, sim. Acho que hoje existem várias ferramentas, cada dia surge uma, né? A gente vê, mas quem é a pessoa por trás? Né? Então, e essas pessoas que estão por trás, pessoas criativas, pessoas dando o comando, né, precisam entender como aquelas ferramentas funcionam para, inclusive, poder pedir aquilo que é necessário. Né? Sim. Exatamente, eu vi outro dia exatamente isso, acho que foi o CEO da Squarespace falando, que o futuro, a habilidade mais valiosa vai ser a criatividade, porque não adianta nada, né? A inteligência artificial é uma ferramenta, se você não tem a criatividade para dar o comando, não existe criação, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que essa criatividade, né, que é muito humana, né, a gente volta a falar das habilidades comportamentais, daquilo que nos torna humano, sendo cada vez mais importante. Né? Tem uma frase do Harari, que eu adoro, Yuval Harari, um escritor que, inclusive, há 10 anos preveu tudo que está acontecendo, né, no livro dele, Homo Deus. Vamos escutar, vamos lê-lo e escutá-lo. E ele fala, para cada centavo que a gente investe desenvolvendo inteligência artificial, a gente deveria gastar o mesmo centavo ou mais desenvolvendo as nossas próprias mentes. Porque a nossa mente é o que nos torna humano. Então, acho que é por aí. Quanto mais as inteligências artificiais se desenvolvem, a gente tem que desenvolver a nossa, né? Mais rápido ainda. Pensar e fazer sentido. É isso. Bom, então eu vou para a última pergunta agora, que eu acho que é uma pergunta mais geral e a pergunta que todo mundo quer quando encontra alguém como nós, que é qual que é o conselho que você dá para pessoas que estão iniciando na vida freela ou que já têm uma carreira mais consolidada, para conseguir alçar voos maiores, crescer na carreira e talvez até ir para carreiras internacionais. Perfeito. Bom, a gente já falou, eu acho que dessa parte mais técnica, né, de ter um bom portfólio, né, de ter esse cuidado, esse olhar, né, da aprendizagem contínua, do desenvolvimento das suas habilidades comportamentais. Se juntar a plataformas é um bom caminho também, porque é mais uma porta que se abre. Né? E no caso da Olo, por exemplo, a gente atende mais de 160 empresas, então a pessoa que entra e faz parte da nossa comunidade tem um potencial de se comunicar e de se relacionar com todas essas empresas. Né? Então, plataformas são importantes, o desenvolvimento contínuo das suas habilidades, principalmente as comportamentais também. Né? E quando a gente fala de carreiras internacionais, né? E não só fora do Brasil, mas no Brasil também, essas oportunidades de conexão, essas oportunidades de networking, né? Então, fazer parte de eventos, fazer parte de grupos, de comunidades e se relacionando. Quando eu comentei há pouco, né? Essa junção de pessoas, né? Então, o que você tem de mais forte? O que eu tenho de mais forte? E essa conexão, ela acontece quando a gente
se conhece. Sim. Né? Então, também estar lá disposto a se conectar com pessoas, eu acho que é super importante. Sim. Eu acho que o freela ele tem uma necessidade muito grande de estar em lugares e conhecer pessoas, né? Eu acho que muito da minha carreira como freela aqui, eu me considero, assim, uma pessoa bem conectada. Eu acho que muito da minha carreira como freela que deu certo foi por causa disso. Que eu passei por lugares legais, conheci pessoas legais que me levaram para outras pessoas legais, para outros lugares legais. E não tem como você ser freela sem ter conexões, né? Então não precisa ser a pessoa que vai em todos os eventos, conhece todo mundo e faz festa aí, né? Mas eu acho que é estar aberto, né? A fazer isso. Estar aberto e cuidar das relações, né? Fazer a manutenção das relações. Então, às vezes, você passa por um lugar, vai fazer um trabalho freelancer em algum lugar, nutre, porque daqui a pouco aquela pessoa vai estar num outro lugar, então a rede ela vai se ampliando, né? E isso exige trabalho. Exige esforço, exige energia para nutrir relações, fazer essa manutenção de relações, que no final é um dos aspectos mais importantes, não só da nossa vida profissional, mas da vida pessoal, né? Sim. No fim, o que importa são as pessoas, né? E o resto é só consequência disso. O resto é só conseguir. O resto é ferramenta. E no fim, chega uma hora que quase vira tão orgânico que você nem percebe o que você está fazendo, né? Já não é mais networking, É a vida. É a vida. É um estilo de vida. Exatamente. Obrigada, Karina. Obrigada a você, Dê, um prazer. Prazer.